2. Muito boa noite. Tá fraco. Plena segunda-feira, uma data marcante para o nosso curso de filosofia para o EAP, para todos os estudantes, pesquisadores, professores interessados na filosofia da maneira geral. Então vamos caprichar aí. Muito boa noite. Melhorou bastante. É com muita satisfação que nós estamos aqui esta noite para iniciar um projeto que foi bolado, planejado, arquitetado pelo Colégio de Arte e Filosofia, que nós batizamos como Conversa Filosófica. Filosofia tem essa característica peculiar de ser diálogo, de ser conversa, de ser contra-argumentação, de ser imposição de tese, antítese, com síntese, com avanços, com retrocessos, com melhorias, com evolução, com desenvolvimento. Tudo faz parte do pensar humano, não é só filosófico, não, do pensar humano, mas a filosofia tem isto como um carro-chefe. E eu fico pensando nesta prerrogativa, né, tão peculiar da filosofia, nós batizamos este evento de Conversa Filosófica. Né? E a Conversa Filosófica nasceu como um evento de integração, não somente da pesquisa, que é própria da filosofia também, mas do ensino e da extensão, que fazem parte, vamos dizer assim, do famoso tripé das instituições de ensino superior em nossa querida nação. E a filosofia, a Conversa Filosófica foi pensada exatamente para dar conta, né, de ser um evento integrador dessas três dinâmicas, vamos dizer assim, do fazer-se universidade aqui no nosso Brasil. E ele vem, a Conversa Filosófica vem como um evento integrador nesse sentido. E hoje é a primeira conversa filosófica, e temos assim, com muita alegria, né, fazer esta abertura. É um privilégio muito grande. Então, desde já agradecemos a presença de todos que aqui estão. Queremos dizer que simultaneamente estaremos transmitindo pelo canal da nossa Polifi, né, o canal da filosofia, no YouTube, e o professor Anderson está fazendo aí uma panorama. Vamos todos levantar a mão aí, dando um tchauzinho para quem está nos assistindo. Muito bem. Então estamos também no YouTube fazendo a transmissão. Ficará gravado para posteriores pesquisas. E queremos fazer nesta noite um evento marcante em dois momentos. Primeiro, iremos fazer uma etapa de formalização da abertura oficial do Conversa Filosófica, enquanto evento, enquanto programa do curso de filosofia e da UEA, consequentemente. E no segundo momento, a palestra propriamente dita. E para compor a nossa mesa inicial, nós queremos convidar, em primeiro lugar, a professora Marcela, que é a nossa vice-reitora aqui da UEA, por favor. Nesta mesma linha, queremos convidar a nossa professora Monize, que é a pró-reitora de pesquisa aqui da universidade. Também o professor Gutenberg Silva, que é o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá. Por favor, professor. E como momento inicial, eu gostaria que cada um dos membros da mesa pudesse expressar de alguma forma a representatividade deste evento nos respectivos âmbitos que aqui foram mencionados. E vamos começar pelo nosso diretor-presidente, professor Gutenberg Silva. Depois iremos passar para a professora Monize, a nossa pró-reitora de pesquisa. E encerraremos esse primeiro momento com a nossa vice-reitora, a professora Marcela. Boa noite. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiramente saudar aqui a minha amiga Marcela, nossa reitora, representando a nossa doutora Cátia Paulino, saudar a Monize, a nossa pró-reitora de pesquisa,
Saudar todos vocês que aqui estão presentes para esse início de trabalho, né, do ano de 2025. À medida que eu escutava as palavras do colega sobre o sentido deste evento, né, começava a pensar sobre o papel da filosofia nas nossas vidas, o papel da filosofia no sentido de nos fazer pensar, refletir e ser a base fundamental de tudo aquilo que nós fazemos nas nossas universidades, que é o saber científico, que ele é uma continuidade daquilo que nos faz a filosofia, que é o pensar, o refletir sobre tudo aquilo que envolve as nossas vidas, tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar a nossa condição humana, vamos dizer assim, grosso modo. Então, estou muito feliz aqui poder estar nessa mesa e em seguida escutar o professor Tucker, professor de uma renomada universidade. Isso é muito importante para valorizar as nossas universidades, essa troca de experiências que nós podemos ter com pessoas de tamanha experiência e de universidades que têm um grau de densidade bastante avançado, como é Harvard. É importante para que a gente possa estabelecer parâmetros, mediar aquilo que a gente pode fazer para melhorar a condição das nossas universidades. E é isso que eu tenho certeza que Marcela, que Monize, que Kátia, que todo o corpo de professores e técnicos e também os discentes da UEAP almejam para consolidar as ações que fazem. Portanto, dito isto, uma boa noite a todos e todas e que nós tenhamos um bom início de trabalho. Obrigado. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a professora Marcela, o professor Gutenberg, o professor Gerson, e dizer que este evento é um marco para o curso de filosofia, que esse espaço aqui é dedicado, então, a uma reflexão profunda, a construção de um diálogo e a celebração do pensamento crítico. Então, o curso de filosofia, ele tem se destacado dentro da nossa universidade, é um curso que tem crescendo ultimamente, tá? E gostaria também de enfatizar a importância de um evento como esse, visto que não é apenas uma troca de conhecimento, é a construção de um conhecimento, de um novo meio de pensar, que vocês possam aproveitar muito a presença do professor Tucker aqui hoje conosco. Inclusive, eu gostaria de agradecer a ilustre presença do professor Tucker aqui com a gente, o seu tempo dedicado, a oportunidade que a gente está tendo de ele passar um pouquinho do conhecimento dele para a gente, poder fazer essa troca de conhecimento e principalmente agradecer a presença de todos vocês, porque a presença de vocês que torna esse evento ainda mais brilhante e especial, tá? Então, eu desejo um excelente evento a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Cumprimentar esse ilustre dispositivo, primeiramente, em nome do nosso coordenador de filosofia, professor Gerson, professora Monize, nossa pró-reitora, nosso diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, Gutenberg Silva. E, óbvio, cumprimentar todos vocês, discentes da UEAP, docentes da UEAP que estão aqui presentes, não somente do curso de filosofia, mas de outros cursos, os nossos egressos, hoje professores, aqui em nome do Fábio, em nome do Bruno, que puderam acompanhar essa trajetória, juntamente com o professor decano da filosofia, que está aqui, o professor Vinícius, e até chegar esse momento da gente ter esse evento integrador, esse evento com esse auditório repleto, visando, inclusive a mim, a conhecer pelo menos um pouquinho do conceito da evitabilidade histórica, que eu tentei ver. Então isso é muito importante e
em nome de tudo isso, agradecer ao Colegiado da Filosofia pela articulação, principalmente ao professor Alexander, né? Queria pedir uma salva de palmas a ele. E óbvio, né, o nosso ilustre convidado, agradecer pela presença em conhecer a nossa Universidade Amazônica, o Dr. Tucker. Então, agradecer em nome da Universidade do Estado do Amapá, em nome da professora Kátia Paulino, por sua presença aqui, pelas suas contribuições, e que a gente possa aprender um pouco mais desses conceitos que o senhor trabalha, pesquisa na questão da filosofia política, né, e de outras temáticas. E dizer que esses ciclos, essas conversas filosóficas, elas têm sido um esforço do Colegiado da Filosofia no âmbito para construir, e por isso que é importante aqui na composição a professora Moniz e o professor Gutenberg, para construir a proposta que o colegiado vem discutindo com relação ao mestrado. Então aqui a gente tem a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, que a gente já traz para conhecer essa discussão no mestrado, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, que então pode fortalecer as ciências humanas no Estado, não apenas a gente visar a pesquisa pura, aplicada, mas também que a gente possa trabalhar nesse âmbito. Então, esse ciclo que inicia hoje é muito importante, como a professora Moniz falou, é um marco para a nossa universidade. Tenho muito orgulho de estar hoje presente aqui, participando desse momento, né, que é o início de vários outros eventos que vão levar ao fortalecimento do Colegiado da Filosofia. Então, não só do Colegiado da Filosofia, né, da Universidade do Estado do Amapá, né, como uma única universidade amapaense estadual, e a gente precisa disseminar por discutir e conhecer a temática. Então, tenham todos um ótimo evento e nós ficaremos ali acompanhando e tentando entender um pouco desses conceitos discutidos pelo professor. Obrigada. Obrigado, professora Marcela, professora Moniz, professor Gutenberg. É a satisfação também para nós, enquanto curso de filosofia, recebê-los aqui nesta noite. Muito obrigado pela presença de vocês e espero que a palestra seja proveitosa. Tá bem? Sob uma salva de palmas, vamos desfazer aqui da... E agora sim, vamos iniciar a segunda parte do nosso evento, que seria a palestra propriamente dita. Eu deixei para falar agora, antes da palestra, eu falei no início, a professora Marcela já tocou no assunto. Na verdade, este evento faz parte também de um projeto do curso de filosofia do enquanto colegiado, o curso ligado à pró-reitoria de pesquisa, que é o desenho, né, de um mestrado. Então, faz parte também dos nossos planos e dos passos dados para a efetivação de um mestrado. Então, este evento vem como uma das etapas, né, a promoção de eventos e de palestras que consolidem, vamos dizer assim, esse incentivo à pesquisa aqui na nossa universidade, de uma maneira mais direta, em todo o estado do Amapá. Então, também faz parte desse projeto maior do colegiado, né? E antes que eu me esqueça, quero ressaltar também que tudo isso que vocês estão vendo aqui foi fruto de um trabalho cooperativo de todos os professores do curso de filosofia, de alguns alunos e do nosso técnico, né? Então, quero agradecer também aos professores de filosofia que se empenharam, né? Foi ressaltado aqui o professor Alexander, que foi quem primeiro fez essa mediação, mas depois todo o colegiado, juntamente com ele, traçou, planejou, arquitetou, tudo isso que vocês estão vendo aqui, desde a parte logística, como a parte mais efetiva da palestra em si.
Certo? Então, quero agradecer, como coordenador do curso, a todo o corpo docente de filosofia. Acho que merece uma salva de palmas, com certeza. Sem mais delongas, então, vamos, como se diz na minha terra, ao que interessa. Ok? Então, queremos convidar o professor Tucker com o professor Alexander para o início dos trabalhos da palestra propriamente dita. Olá, boa noite a todos. Que bom ver a casa cheia assim, esse evento tão importante para nós. Então, nós temos hoje a satisfação de termos como nosso convidado da noite a professora Alicia Tucker, que tem um longo currículo, uma das grandes referências que nós temos no mundo no campo da epistemologia da história, da filosofia da história, e também em termos de estudos de teoria política. Eu me lembro que eu li vários livros e artigos dele desde a época em que eu fazia doutorado. Tive a felicidade de conhecê-lo na minha banca de doutorado há exatos 10 anos atrás. Entre as obras a gente pode citar Nosso Conhecimento do Passado, um dos livros, o Guia da Filosofia da História. Está já no pelo um novo livro, um novo trabalho denominado A Razão Histórica, o raciocínio do historiador, quando produz, quando discute, além de mais de uma centena de artigos publicados, enfim. Então, para nós é uma grande honra ter a presença dele aqui. Ele é professor associado do Davis Center, da Universidade de Harvard, e atualmente também dirige um centro de pesquisa na área de teoria e filosofia da história da Universidade de Ostrava, na República Tcheca. Então ele divide parte do tempo dele em Boston, onde mora a família, parte do tempo também na República Tcheca, na Universidade de Ostrava. So, Professor Tucker, I would like to say once again, it's a great pleasure to have you here tonight. This is very important for our philosophy department. We are trying to reinforce our efforts in doing research. Maybe in the next 2 to 3 years offer a master's course in philosophy, who knows. So this is going to be the first of a series of talks showing the importance and what it means to do research in philosophy. So I just gave him a little bit of your personal CV, and I told him that it's been exactly 10 years since we met for the first time online, and now finally face to face. So thank you very much again, and please, the mic is yours. Thank you for the invitation. I'm really delighted to be here. I've known about the Amazon since I was a little kid, and now I had my first chance of actually seeing it for myself and going on a boat. Eu agradeço pelo convite para estar aqui. Desde criança eu sempre imaginei como seria a região da Amazônia, e ontem eu pude realizar esse sonho em uma viagem de barco que nós fizemos. Na verdade eu levei ontem de barco para dar uma volta aí, pegar ver as árvores, ver os bichos, enfim, né? Então, thank you. And if we say thank you, so thank you for the university for inviting me. Thank you to the Universidade de Brasília that flew me to Brazil, and to the Czech embassy in Brasilia that also underwritten this trip. Eu agradeço à Universidade pelo convite, agradeço também à Universidade de Brasília, que financiou parte dessa viagem, desse evento, foi uma parceria, né? E também a Embaixada da República Tcheca, que também participou, da
da preparação, né, da facilitação da vinda dele ao Brasil. Unfortunately, I cannot speak Portuguese. The music of the language is absolutely wonderful, and I can see where Heitor Villa-Lobos and Antonio Carlos Jobim came from. But I'm afraid I'm going to speak in English through a translator. So just a small request, if I may. Please laugh at all my jokes, especially the bad ones, so that I know that you understand. Então, infelizmente eu não falo português, mas eu adoro a musicalidade da língua. Consigo ver que consigo lembrar de Antônio Carlos Jobim e Villa-Lobos quando escuto. Mas, por favor, riam das minhas piadas, mesmo quando não foram tão boas. Assim eu vou saber que vocês estão me entendendo. All right. So I spent most of my academic life trying to understand the problem of historical knowledge. That is, how do we know the past? Então, eu passei a maior parte da minha vida acadêmica me dedicando ao problema da natureza do conhecimento histórico. O que significa dizer que conhecemos o passado? I conceive historical events as explosions of information that shoot in all directions. Eu considero o conhecimento histórico como informações, o fluxo de informações que dispara, ou avança em diferentes direções. For example, if somebody who is not here with us tonight asks tomorrow, what did I speak about? They will have about 200 people to interview. They will compare the testimonies that those 200 people tell them. If those testimonies cohere, they will probably have a good idea what I was talking about. If one of those 200 gives a somewhat different account, they will probably conclude that memory failed that person. Então, uma parte que eu não ouvi, mas se eu fosse entrevistar um grupo de pessoas sobre algum evento, digamos 200 pessoas, e eu recolhesse, ouvisse todos os seus testemunhos, e alguém tivesse um testemunho diverso, distinto, eu diria que essa pessoa teve uma falha na sua memória, algo assim. On the other hand, if an intellectual historian of Macapá wants to write an intellectual history of this event 100 years from now, they will not be able to interview any of us. Se algum historiador profissional quisesse escrever uma história de Macapá, por exemplo, ele não poderia entrevistar nenhum de nós e, consequentemente, não poderia escrever essa história. They will probably look at what I published before I came here. They will probably look at what I will publish after I leave you. And they may guess that what I spoke about is something in between. Maybe one or more of you will do some written account of what happened tonight in a diary. Or maybe a journal will publish a short article about what happened tonight. Então, se algum historiador estivesse falando sobre esse evento desta noite, e ele teria que olhar as publicações que ele teve antes do evento, algumas coisas que aconteceram depois do evento, e tentar reconstruir, então, afinal, do que se falou, do que se discutiu nessa noite de hoje, já que ele não poderia entrevistar nós, 200 pessoas aqui reunidas. In other words, the information signals that I'm sending here tonight will gradually decay, will gradually disappear. And what historians in the future will be able to do is just try to find some signals that will reach their present. Então, esses sinais de informação, que a história que está em constante transformação chegou ao fim, e os filósofos deixaram de se perguntar essas mesmas questões das quais ele vai falar. The philosopher Hegel said in the 19th century that the owl of Minerva flies at dusk, that
historical thinking comes at the end of an era, when people realize it is the end of an era. Então, o filósofo Hegel, né, já disse que a coruja da filosofia voa durante a noite, né? Sim, na penumbra, quando o sol se põe. Então, nós paramos de fazer perguntas sobre história quando temos a impressão de que ela chegou ao fim. So, for example, when St. Augustine hears that Rome was sacked by the Visigoths, he starts asking questions about history. Então, por exemplo, uma forma de parar essas perguntas sobre história seria um momento de ruptura, como por exemplo, quando os visigodos invadiram o Império Romano. And we find ourselves at the end of an era, probably that we realized we finished an era about 10 years ago, with a series of historical events that culminated perhaps today. Então, e nós, nos últimos 10 anos, experienciamos um sentimento similar, né? Como experienciamos uma série de eventos históricos e crises que criaram essa mesma ideia, essa mesma concepção de que talvez nós estejamos também vivendo o final de uma era. St. Augustine was not a great fan of the Roman Empire, but it provided a sense of stability. Things were not changing. Once he heard that the city of Rome was sacked, he started asking questions about the meaning of the history. Então, por exemplo, o Imperador Romano, né, após o saque de Roma e a destruição, né, que se seguiu ao final de uma era, então esse foi o momento de voltar a fazer certas questões, né, sobre a direção da história, enfim, né, o que é a história. Thank you. These are the kind of classical questions in philosophy of history that philosophers decided were either unimportant or too difficult to answer. Então, esse é o tipo de questão que os filósofos da história, em certo momento, decidiram que eram, enfim, ou inúteis, né, ou impossíveis de serem respondidas. Então, por exemplo, a história é inevitável, independentemente da escolha e ação individual, né? Ou será que a história é cíclica, progressiva, regressiva ou sem direção? E qual é o papel do indivíduo ou do herói na história? Ou será que a história se repete ou ela apenas rima, né, com o passado? E será que nós podemos aprender com a história? What I try to do in this table is to offer 4 distinct types of answers to those questions. Então, o que eu tentei fazer com essa tabela aqui é oferecer 4 respostas diferentes a essas questões que a gente acabou de ver no slide anterior. And they are also associated with political positions. E eles também têm relação direta com certas posições políticas. So there's the totalitarian answer that will be associated with Nazism and communism. Então, há a resposta totalitária a essas questões, que está associada a regimes como o regime nazi-fascista ou comunista. There is a classical liberal answer. Há a resposta do liberalismo clássico também. There is a progressivist answer that assumes that history is progressing in some kind of a positive direction. Existe também a posição progressivista, que supõe que a história está aos poucos caminhando, né, em direção a um progresso, a algum lugar. And there is the new populist answer that I associate with political movements that express passions in political form. E há também uma quarta posição, então, que é aquela que ele chama de populismo, que é uma posição política que
incorpora na política as paixões em alguma forma, né? This is not a general definition of populism, but it is a classical Greek view that passions are self-destructive, and once the political passions take over, the inevitable result is self-destruction. Então, essa classificação se refere à definição do populismo, né? Se refere a uma visão clássica que costuma ponderar que em algum momento as paixões tomam conta, né? Enfim, sobre a razão, né? É o triunfo das paixões sobre a razão. E aí vem junto uma ideia de que as coisas são inevitáveis, que certas coisas têm que acontecer. So, totalitarianism, of course, considers history to be inevitable. There's nothing that anybody can do to change the outcome. Então, a posição do totalitarismo e a sua relação com a inevitabilidade é sustentar a ideia de que certos eventos vão ocorrer e que nenhum de nós tem a capacidade de evitá-los ou de alterá-los. Classical liberalism considers history to be the subject of human decisions, and therefore it can move in different directions. There is no inevitable end to the historical story. Então, a posição liberal é o contrário disso, né? É a ideia de que a história caminha de acordo com as nossas decisões e, portanto, não haveria nada de inevitável ou certo no percurso da história. São as pessoas e suas escolhas que a fazem. Progressivism considers history to be inevitable because it believes that history is being pulled by the future in a progressive direction. Então, o progressivismo, de uma certa forma, também endossa a ideia de inevitabilidade histórica, porque entende que a história está sempre avançando, sendo puxada para um lugar de progresso. Historical progress is like gravity. If you drop a ball, the ball will go down. It may not go straight, it will go in all sorts of different directions, it will stop on the way, but eventually it will get down. É como uma bola sofrendo o peso da gravidade. Ela vai em direção ao chão, você pode até interrompê-la em algum momento, mas quando você alargar, ela vai para o chão. Populism doesn't really ask questions about historical inevitability or contingency. O populismo não faz, de fato, não se pergunta essas questões, né, sobre necessidades e contingências históricas. When we talk about the direction of history, the totalitarians believe that history is cyclical. History is the history of repetitions. So according to... Então, o totalitarismo acredita que a história tem um aspecto cíclico, que as coisas sempre retornam, né? E a inevitabilidade acontece nesse sentido, né? É sempre um retorno, né? a um ponto. Karl Marx thought that all history is the history of class struggle. The classes change, the struggle will remain the same, and there's always a revolution. Então, Karl Marx, por exemplo, pensou que a história era a história da luta de classes e, enfim, das classes e suas lutas. As classes mudaram, mas as lutas continuam. The Nazis thought that history is about the struggle between races. One race goes up, another race goes down, but then again it's a cyclical story. Os nazistas, da mesma forma, também sustentaram a ideia de que a história é uma luta, só que não de classes, e sim de raças, né? No sentido de que uma procura ascensão, enquanto outra entra em declínio, sempre repetindo essa ideia de um ciclo histórico. Both this movement added a utopian end to the cycle, with Marx believing that in the end there would be only a single class, and Hitler believing that in the end there will be only a single race. Então, todos esses dois movimentos, eles entenderam que haveria uma forma de pôr um fim nesse ciclo, então que o fim do marxismo seria a vitória de uma classe única e que o fim da história, segundo os nazistas, seria o triunfo de uma só raça. Classical liberalism believed that there is a conditional progress in history. That is, if we do certain things in certain ways, the direction is progressive, but there is no guarantee of any progress, and of course in many historical periods there is no progress at all.
Então, os liberais clássicos, eles acreditam, então, que esse progresso, ele depende das nossas escolhas, né? Não é totalmente determinado, e que, por fim, não há, então, um fim da história, um lugar para onde estejamos caminhando. Progressivism believes that history has an end, progress that is inevitable, and therefore the direction of history is basically in one direction. Os progressivistas, por sua vez, pensam que a história tem uma direção única, e essa direção seria uma espécie de marcha para o progresso. Populists believe that the world is going down. It's a regressive history, and they're trying to hold the regressive direction of history. Os populistas, por sua vez, acham que o mundo vai acabar, né? E apresentam uma posição bastante regressista sobre sua percepção da história e de inevitabilidade também. Right. Now, all movements also ask about the role of individual in history. Então, todos esses movimentos também levam a uma reflexão sobre o papel do indivíduo na história. Totalitarianism is self-contradictory. O totalitarismo é autocontraditório. Because on the one hand, it says that individuals are not important. They're only classes, races, and so on. Porque, por um lado, ele diz que o indivíduo não importa, existem apenas classes, raças e, enfim, grupos. On the other hand, there's always a very important supreme leader to the totalitarian movement that seems to be very important. Já por outro lado, cada um desses regimes tem um líder supremo, e esse parece que é um sujeito bem importante. If the working class is all that matters, why is Lenin important? If races are the only thing that is important, why were Hitler and Mussolini important? Então, se só as classes importam, então isso leva a uma pergunta, então, por que pensar só nesses grandes líderes, como, por exemplo, nesses sujeitos, né, como Hitler e Mussolini, como sendo as grandes figuras da história, né, que precisam ser estudadas e conhecidas? The way to solve this contradiction is through a logical fallacy, identifying the whole with a part of the whole. That is, Stalin is the Soviet Union. Hitler is not Germany, even though they're just part of the whole. Então, a única forma de acabar com essa aparente falácia, né, são capazes de fazer diferença. If individuals made different decisions, history would have been entirely different. Se os indivíduos tomassem decisões diferentes, a história teria sido completamente diferente. Progressivists also don't think that individuals are important because progress is inevitable. Os progressistas também sustentam que as pessoas, os indivíduos, não são importantes porque o progresso é inevitável. The populists in this respect are quite similar to totalitarians. They also believe there's the people, not races or classes. There's the people, and then there's a big leader. And the big leader is somehow identical with the people. He's not a part of the people, he's identical with the people. He is the people. Então, os movimentos populistas se assemelham bastante à versão totalitária, mas eles não falam em classe ou em raças, eles falam em as pessoas, o conjunto das pessoas, representados então novamente pela ideia de um grande líder populista. The question of historical repetition then simply follows from what I just said. Totalitarians believe that history repeats itself, all history is the history of class struggle, all history is about struggles between races. It's repetitious. Então, o totalitarismo acaba endossando essa ideia cíclica também, de que as coisas na história se repetem, né, independente dos agentes que estão envolvidos. Classical liberalism does not believe that history repeats itself. O liberalismo clássico não acredita que a história se repita. For example, the advertisement for the liberal British weekly magazine, The Economist, was some people believe that history repeats itself, other people read The Economist. Então, tem um slogan publicitário de uma famosa revista chamada The Economist, que diz, bom, algumas pessoas acham que a história se repete, as outras leem The Economist. Progressivists don't believe that history repeats itself because history is a linear shape. It moves from
It grows like a child grows from being a baby to being an old person, and none of those stages is repetitive. Então, os progressivistas, por sua vez, não acreditam que a história tenha uma ciclicidade, né? Pois há sempre um progresso contínuo, indo de um estágio para o outro, e nada se repete. And for populists, they don't really consider the problem of historical repetition. It's not something they consider. I'm sorry. Então, os populistas não consideram essa questão do... eles não têm uma resposta, eles não levam esse problema a sério. And finally, I think for us the most important question is, can we learn anything from history? Can historians teach us anything about the future as well about the past? E para nós a grande questão é se nós podemos de fato aprender da história. Será que a história pode nos dizer alguma coisa também sobre o nosso futuro, além de nos falar sobre o nosso passado? For the totalitarians, there's nothing to learn from history because it is all moved by class struggle, by struggle between races, and those struggles will happen whether or not we know anything about previous episodes of such struggles. Então, na visão totalitária, não há nada para ser aprendido da história, pois tudo o que há são aquelas lutas entre classes ou raças, e para a gente entender esse processo não é necessário conhecer a história ou as origens deles na visão totalitária. As Karl Marx said, at most we can shorten the birth pangs of history, we can't change history. Assim como Karl Marx pontuou, no máximo que nós podemos fazer é buscar as dores do parto da história, mas não há nada que nós possamos fazer a respeito delas. For the liberals, there's a lot to learn from history, because history can repeat itself, or episodes can repeat itself, and we are always trying to solve problems that may well have appeared before in history. Então, já na visão liberal, né, há o que aprendemos da história, pois é possível que algumas coisas se repitam, né, e assim, se nós soubermos dela, podemos, né, agir de acordo quando elas forem acontecer novamente. For progressivists, there's also nothing to learn from history, because everything is new, the situation is new, and it is all moving in a progressive, positive direction. Para os progressivistas também não há nada que aprender da história, porque a cada novo estágio tudo é novo, tudo é diferente, né? Então também não é algo que o estudo da história, aprender com a história não é algo que seja importante para eles. For the populists, there's nothing to learn from the past, partly because they don't really know the past. Para os populistas não há nada para se aprender do passado e, em parte, a razão é porque eles não sabem nada de história. So, what we are facing now are these questions, and the questions that I will ask is, can philosophy actually help us in analyzing the questions, if not answering them? Então, a grande questão para nós, então, é tentar decidir se a filosofia, de alguma forma, pode nos ajudar a responder essas questões e de que maneira fazer isso. The strongest case why these questions don't have a really good answer is the case for economic determinism. Uma das razões pelas quais essas perguntas parecem não ter resposta é a ideia de determinismo econômico. The argument is basically the argument that Marx had, but it has different conclusions. O argumento é basicamente um argumento de Marx, né? Mas que dessa vez nos leva a conclusões diferentes. So the argument is simply, if you have economic growth that exceeds 5%, you're going to have a democracy. If you have economic growth that is less than 5%, societies start tearing themselves apart in all kinds of extremist populist ideologies, and there's really nothing that anybody can do. It's all predetermined. Então a equação parece ser a seguinte: se um determinado país consegue ter 5% ou mais de crescimento econômico, então ele consegue permanecer na democracia. Se for menos do que isso, a sociedade começa a se desintegrar, as pessoas começam a brigar, e aí o populismo acaba tomando conta.
to apply this to what just happened today in the United States, if Trump fails to increase drastically the American growth, the American people will try another extremist ideology or extremist politician. Então, para usar um exemplo de algo que está acontecendo agora, se o Trump nos Estados Unidos não for bem sucedido em conseguir esse índice de crescimento econômico, as pessoas nos Estados Unidos simplesmente vão buscar um outro líder, uma outra visão extremista, populista, que possa dar isso a elas. If on the other hand he is successful, he will also fail, because then everybody will become centrist and liberal again. They will not even understand why they were so xenophobic and why immigration could possibly be a problem in an aging society that needs young people. Por outro lado, se ele conseguir esse crescimento econômico milagroso aí de mais de 5%, então a sociedade ela vai novamente sair do extremismo, encontrar um centro, um equilíbrio, e ele vai começar a pensar, afinal, por que será que a imigração é um problema? Por que essas abordagens, né? Então ele acaba sendo derrotado de uma forma ou de outra, se ele conseguir ou se ele não conseguir. So eventually he's going to fail either way. Então, de uma forma ou de outra, ele vai falhar. And then what we have is a picture of history that pretty much moves like this. If you look at the history of the modern world since the French Revolution, basically we've been through 5 economic cycles. 5 depressions. After each depression, democracy was destroyed, and then it was reborn, usually after some war. Então, o que nós observamos na história recente, sobretudo da Revolução Francesa para cá, é uma evolução histórica que se assemelha um pouco ao ratinho ali correndo na roda. Você tem períodos de ciclos, de crises econômicas, e que às vezes culminam, né, em extremismos, guerras, e depois da guerra reinicia um período de construção e redemocratização e assim por diante. So to decide whether we are basically locked in history like mice in a wheel, philosophers need to clarify certain concepts that I've just been talking about but did not define. Então, para a gente tentar entender melhor se nós somos de fato semelhantes a esses ratinhos correndo nesses ciclos, é função dos filósofos clarificar alguns conceitos importantes, dos quais nós já falamos, mas ainda não os definimos propriamente. What is historical contingency? What is historical necessity? Or other philosophers use the words fragility versus robustness. I hope you can translate that. Então, alguns filósofos se referem às questões como sendo uma disputa entre necessidade histórica ou contingência histórica, ou outros se referem à robustez histórica ou fragilidade histórica. Ele fez uma piadinha, se eu conheço esses conceitos, porque esses são os conceitos que eu escrevi na minha tese de doutorado que ele avaliou, né? Então isso eu espero que você ainda saiba. It's actually very easy to translate. Contingencia, histórica, necessidade, fragilidade. And I thought I did know Portuguese. Ele disse, na verdade, está fácil de entender isso aí, contingência, necessidade, e eu achei que eu não entendia o português. These are just some literary sources, some sources that if people are interested they can read. Let's move to the next. Right. I want to understand contingency and necessity in terms of sensitivity to initial conditions. Então, como entender a questão de necessidade e contingência como se fosse um grau de reatividade a mudanças nas condições iniciais? So, for example, if you ask whether the event of you being here, is it necessary or is it contingent? So you have to ask how sensitive it is to the conditions that took place before you came here.
Então, se a gente quisesse discutir se esse evento, se esse encontro essa noite fosse ou não necessário, nós teríamos que pensar no grau de sensibilidade desse evento, as condições iniciais, ou seja, as coisas que aconteceram antes desse evento acontecer. For many of you, those conditions were not sensitive at all. Então, na minha visão, essas condições não foram necessárias. Yeah, because you could have taken an Uber, a taxi, walk here, take a bite, somebody could have given you a ride, maybe there's a bus. So if any one of these things failed, if you ordered the Uber, they would not show up, you will order another Uber, you will order a taxi, you take a bus and you just run the tape. They needed a very particular type of a car, they were entirely dependent on that car, then your participation here would have been contingent, because had that car not showed up, you would not have had another way of coming. Se alguma pessoa dependesse de modo exclusivo de transporte para vir aqui, único carro, uma única forma, então a presença dessa pessoa aqui seria altamente contingente, porque seria altamente sensível à mudança das condições iniciais. Se não tivesse o carro, não viria, não teria outra solução. So, in order to distinguish contingency from necessity, we have to do what Alexander does and analyze historical counterfactuals. Então, para a gente tentar entender o quão contingente e o quão necessária é a história, a gente precisa tentar discutir a importância dos contrafactuais históricos, que é algo que eu venho fazendo. Alexander wrote his PhD thesis on this topic, and I was on the committee, and then I invited him to publish a number of things for magazines and books that I edited. Então, eu participei, eu avaliei, né, a tese de doutorado do Alexander, e depois disso eu convidei para escrever comigo capítulos de livros e artigos discutindo exatamente essa questão da contingência e necessidade históricas ao longo dos últimos anos. So the fact is, you ask yourself, if you came here, let's say, by an Uber, suppose that Uber did not come, what would have happened next? Então, supondo que você veio até aqui usando um Uber, se o Uber não tivesse aparecido, não tivesse funcionado, o que teria acontecido a seguir, na sequência? And if you have the information that you know what you would have done otherwise. E se você tiver essa informação do que você teria feito se não tivesse aparecido o Uber, now we can do the same thing in history. You can ask, suppose General Blücher, the Prussian general that defeated Napoleon, would have arrived a few hours later in the battlefield of Waterloo. Would Napoleon have survived and remained the Emperor of France? Então nós podemos fazer esse mesmo tipo de questão pensando em eventos históricos. Por exemplo, se o general prussiano Murat, tivesse o general prussiano, que eu pronunciei errado, se ele tivesse chegado um pouco tarde, né? Será que isso teria permitido que Napoleão tivesse vencido a Batalha de Waterloo e permanecido como imperador da França? Well, we know that the balance of power in 1815 was so much against Napoleon, and actually didn't matter. He would have lost just because he had so few soldiers left after the wars, and all his enemies had so many soldiers. Então, pelo que nós sabemos do equilíbrio dos poderes globais em 1815, isso na verdade teria tido pouca importância, pois o desequilíbrio contra Napoleão era tão grande, a quantidade de inimigos que ele tinha para todos os lados era tão numerosa, que mais cedo ou mais tarde ele acabaria derrotado. So the defeat of Napoleon was necessary. Então a derrocada de Napoleão foi necessária. Other events in history, you can see, they were contingent. It could have been entirely different if somebody made a different decision. For example, when Hitler went into the Rhineland in the 1930s, we know that he left orders that if the French resisted, the Germans would have retreated.
Então, outros eventos parecem bastante mais contingentes, dependem de certas decisões, como, por exemplo, as ordens que Hitler deu quando invadiu a região de Rhineland, próximo ao Reno, né, em que ele mandou os soldados recuarem sobre essa resistência francesa. Que os soldados alemães deveriam recuar caso encontrassem resistência por parte dos franceses. But this was entirely contingent on better decisions that the French made. Então isso é totalmente contingente, baseado nas decisões que os franceses então tomaram. So we can look at history and say there's a certain continuity. The most contingent events are chaotic. Então há uma certa continuidade na história, no sentido de que uma sequência de eventos contingentes parece caótica. As you probably know, the classical example for chaotic events is from the weather, and there they say that the fluttering of the butterfly in the Amazon can cause hurricanes in Texas. O exemplo clássico desse nível de caos vem da climatologia, né, do clima. Por exemplo, um sistema caótico em que uma borboleta batendo as asas no Amazonas fosse capaz de causar furacões no estado do Texas. And the next contingent, not as contingent as chaos, is non-linearity. E algo um pouco menos contingente do que o caos é você pensar na história de forma não linear. When effects are much bigger than their causes. Quando os efeitos são, na verdade, muito maiores do que as suas causas. And even you have a fairly linear history, but suddenly this one person whose leadership skills are so extraordinarily good or so extraordinarily bad, and they lead to something entirely different. Então você pode ter uma certa linearidade histórica, mas de repente ter um líder cujas habilidades sejam incrivelmente boas ou incrivelmente ruins, e aí as coisas mudam. For example, the whole progress of Europe in the 17th and 18th century was entirely contingent on the potato. Por exemplo, todo o progresso, enfim, a transformação que ocorreu na Europa nos séculos 17 e 18 é devido em grande parte à batata. Batata. Excellent. Because potatoes are the most nourishing plant the Europeans came to have, and unlike any other such plant, even though potatoes don't have a lot of vitamins and minerals, still a human being can survive on a 100% diet of potatoes. Então, embora as batatas não tenham lá muitos nutrientes, vitaminas e coisas assim, era o vegetal mais nutritivo ao qual os europeus tiveram acesso e descobriram que poderiam sobreviver quase 100% de uma dieta de batatas. So it's very humble, very simple, but had a totally non-linear effect. Então é bastante simples, humilde, mas algo que teve um efeito completamente não linear, ou seja, a introdução da batata na Europa. Then we have simple linear historical events when the relationship between the causes and the effects has the same size, as it were, because, for example, when you look at the balance of powers in wars, once the Soviet Union and the United States joined the Second World War, Hitler did not stand a chance. Então, algumas sequências de linearidade apresentam uma equivalência entre o tamanho, o impacto, né, das causas e dos efeitos. Por exemplo, quando havia de um lado dos Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, um certo equilíbrio de poderes, e diante disso alguém como Hitler não teria chance. And finally, we have overdetermined events that are surely necessary because there are several causal chains that would lead to the same result. So if one of them did not take place, the other one would take place, which is what would have happened to you today, most of you, if the Uber did not show up.
E há aqueles eventos que são necessários simplesmente porque existe uma multitude de cadeias causais que levam até ele, né? Como, por exemplo, o exemplo do Uber. Se o Uber não tivesse trazido você até aqui, certamente você teria encontrado uma outra maneira de vir. Então, é uma relação mais determinista. So, another way of rephrasing then all these questions that we asked before is history chaotic? Is history non-linear? Is history linear? Or is history overdetermined? Então, essa é uma outra forma da gente reformular aquelas questões. Será que a história é linear? Será que ela é não linear? Será que ela é caótica? Será que as coisas são ou não determinadas? And to evaluate that, we have to find a way to evaluate historical counterfactuals. Então, para conseguir tentar encontrar respostas a isso, a gente precisa encontrar uma forma de avaliar contrafactuais históricos. Some of these some questions about historical counterfactuals are considered to be jokes. Algumas histórias envolvendo contrafactuais históricos às vezes são percebidas como piadas. Or, for example, so there are two adjunct professors. One is teaching ethics, the other one is teaching logic, and they meet. Então, nós temos dois professores adjuntos. Ele disse, ensina lógica, outro ensina ética. And the professor of ethics says, life is so unfair. O professor de ética diz para de lógica, a vida é tão injusta. Had I been the son of Elon Musk, I would have been even richer than the son of Elon Musk. Se eu fosse o filho do Elon Musk, eu seria super rico, né? Como filho do Elon Musk. And the logic adjunct professor says, what you're saying is total nonsense. E o professor de lógica diz que é sem sentido dizer que ele seria ainda mais rico do que o filho do Elon Musk. Had you been the son of Elon Musk, you would have been exactly as rich as the son of Elon Musk. Se você fosse o filho do Elon Musk, você seria exatamente tão rico quanto o Elon Musk, e não mais, diz o professor de lógica. And the ethics adjunct professor replies, and you want to tell me that if I were the son of Elon Musk, I would not get to teach business ethics somewhere? Você não está me dizendo que se eu não fosse o filho do Elon Musk, talvez eu seria professor de ética dos negócios em algum lugar. That's, at least in America, that's very easy to get. É uma piada, mas eu acho que na tradução algo se perdeu na tradução. Anyway, what I think is that to make this evaluation, we simply look at the evidence, because evidence can determine not just historical factual events, but it can also determine counterfactuals, what did not or would not have happened. Então, quando nós estivermos pensando, avaliando contrafactuais, o modo de agir é o mesmo que nós temos quando avaliamos eventos que de fato aconteceram. Precisamos encontrar evidência dessas coisas que teriam sido se as coisas tivessem evoluído de forma diferente. Então, a evidência é a questão. For example, take any counterfactual about succession. Had the king died. Aqui nós temos conhecimento suficiente das normas e de como funciona então a monarquia britânica. In other cases, especially when the counterfactual is stretched over a long period of time, it is much more difficult to evaluate what would have been the consequences and therefore whether events that came later were contingent or necessary. Já se nós estivermos avaliando uma temporalidade muito mais longa, é muito mais difícil avaliar com base em evidências esses contrafactuais, pois se torna cada vez mais difícil dizer o grau de contingência de um evento em relação ao outro ao longo dessa sucessão de tempo. So some counterfactuals, for example, what would the world history been had the Glorious Revolution in England in 1688 gone the other way, and then you look at how the 20th century would have looked like, have no basis. Just isn't enough evidence. Por exemplo, seria sem sentido nós nos perguntarmos se a história do século XX teria sido diferente de como foi, se a Revolução Gloriosa na Inglaterra
tivesse terminado de outra forma e não como de fato terminou. Other counterfactuals have sufficient evidence, for example, that Napoleon would have lost in 1815 whether or not the Battle of Waterloo would have gone one way or the other. Já para outros contrafactuais, a gente possui evidência suficiente para decidir, como no exemplo que eu dei do Napoleão, que teria sido derrotado de um jeito ou de outro. Now, looking at human history, at least, we can say quite surely that it is not chaotic. Quando nós olhamos para a história humana, em geral, nós podemos dizer com bastante certeza de que ela não é caótica. Certainly because then history would have been as incomprehensible as why is there a hurricane in Texas without really being able to know anything about the butterfly in the Amazon. Especialmente porque se esse fosse o caso, né, teria sido a história se tornaria praticamente incompreensível sem nenhum tipo de entendimento de como, por exemplo, o porquê do bater das asas de uma borboleta na Amazônia causaria um furacão no Texas. History certainly has some non-linear episodes. A história certamente tem episódios não lineares. For example, the 17th century potato. Por exemplo, a batata no século XVII. It didn't change everything in history, but a lot of things remain the same then. I mean, Europe, well-fed Europe, with a lot that allowed for much larger demographic growth, was still there with this non-linear change, this unusual effect of the potato on everything that happened. Então você tem, por exemplo, o efeito pouco usual da batata que proporcionou à Europa a uma certa saciedade das necessidades alimentares, e embora não tenha modificado tudo, isso explica um pouco da ascensão europeia dos séculos XVII e XVIII. So we can certainly say that if there's one non-linear episode in history, then everything that follows it is non-linear, which is true. Então nós podemos dizer que se há um evento, uma linearidade, né, uma não linearidade em uma parte da história, então segue-se que tudo que vem depois dessa não linearidade também é não linear. But a part of these non-linear episodes, there may be also linear episodes. So history may have non-linear elements, linear elements, and then also over-determining elements. E ao longo da história nós podemos então ter sequências de linearidades, algumas não lineares, outras lineares, outras sobredeterminadas em termos de causalidade. As philosophers, we should also notice that when we talk about whether the events, the effect would be very different or not, it also depends on our pragmatic interests. E como filósofos nós devemos saber que a nossa percepção de um efeito como sendo mais ou menos contingente depende dos nossos, de certa forma, dos nossos interesses, do que a gente quer responder. Which depends on how we define the events. Depende de como nós definimos os eventos. Take an obvious example for the older members of the audience. Vamos pegar um exemplo para os membros da audiência que são mais velhos. If you didn't go to that particular party, maybe you would not have met your spouse. Se você não tivesse ido para aquela festa, talvez não tivesse conhecido sua esposa, seu marido. So it looks contingent. Parece algo contingente. But the sociologists would say, yeah, but you would have probably found somebody very similar, similar social class, similar education, similar type of person. So actually nothing would have changed. Mas o sociólogo diria que não teria sido assim tão diferente, você teria encontrado não aquela, mas outra pessoa, possivelmente bastante parecida em termos de classe, status social e assim por diante. That Brutus decided at the last moment that he didn't want to kill Caesar. Então, se Brutus tivesse no último momento decidido que ele não queria matar César, the only difference would have been that there would have been 22 stab wounds in Caesar's body rather than 23. A única diferença seria que César teria sido esfaqueado apenas 22 vezes no peito e não 23. But from the perspective of the relationship between Brutus and Caesar, the issue of loyalty and friendship, and Brutus was also Caesar's lover at a certain point, this would have been a different outcome.
mas a partir da perspectiva da relação que Brutus mantinha com César, a relação de confiança, de lealdade e aparentemente eles também foram amantes, então sob essa perspectiva as coisas teriam mudado muito. Eu não sabia disso. So, Didn't know that. I mean, Caesar said, according to the source when he died, ex tu fili, you to my son. Yeah. Então, But this is what the order of homosexual son. Então isso fica, esse relacionamento fica claro quando César, no leito de morte, como a história nos diz, supostamente teria dito: até tu, Brutus, meu filho. That's in Shakespeare. Em Shakespeare quando ex tu fili em latim. Então, et tu fili em latim na obra de Shakespeare sugere então até um relacionamento como de pai e filho, que sugere um relacionamento amoroso entre eles. Et tu fili em latim. In general, politically, the more authoritarian the system, the more contingent. Então, em geral, na história, The more authoritarian, quanto mais autoritário o regime, maior o nível de contingência. because then the decisions of one person, of one dictator, can change everything. Porque nesse caso, as decisões de uma única pessoa, no caso um ditador, podem mudar tudo. The democratic and more so liberal system of checks and balances tries to balance forces and then predetermine the outcome, so it's much more necessary and less contingent. Então, em sociedades liberais, você tem um certo equilíbrio de poderes a partir das instituições que filtra essas decisões arbitrárias e determina, de uma certa forma, como as coisas vão se suceder, vão acontecer. The president decides something, and then the Supreme Court intervenes, and then they have to convince Parliament, and then all that creates a great degree of stability and necessity. Então, você tem um nível maior de necessidade e estabilidade nas democracias liberais, porque, por exemplo, se o presidente decidisse fazer alguma coisa, ele poderia sofrer a intervenção da justiça, né? E também teria que convencer a Câmara, enfim, e todas essas instituições, então, poderiam suscitar um nível maior tanto de necessidade histórica, mas também de estabilidade. As we move away from liberalism today, I would argue that we are entering a more contingent period in human history. Então, parece que em anos recentes nós estamos nos afastando dessa postura liberal e estamos novamente entrando em um período mais contingente em que o poder se acumula nas mãos de alguns. I would argue, however, that the events in the last 10 years that led us to where we are were, to a great degree, contingent rather than necessary. Mas eu argumentaria que a sequência de eventos que nós observamos nos últimos 10 anos parece mais contingente do que necessária. We're not like the defeat of Napoleon in 1815 that would have come one way or the other. Não é como, por exemplo, a derrota de Napoleão em 1815, que teria acontecido de um jeito ou de outro. Não é assim. Right, so the first sign, at least in Europe, that something was changing was the Brexit vote in England, the United Kingdom out of Europe. That was entirely contingent on the decision of one person, David Cameron, who just bet everything on the result of a plebiscite, which was not even really part of the British Constitution. Nobody forced him to do that. Então, só para citar um exemplo de como tudo isso parece ter começado nos últimos anos, a gente tem o caso no Reino Unido do Brexit, em que o próprio Brexit parece ser a consequência das decisões de um único indivíduo, no caso o primeiro-ministro David Cameron, que decidiu apostar tudo em um plebiscito popular, que sequer faz parte, né, do modelo constitucional britânico, é algo que ele decidiu. If we look at the electoral system, electoral systems are making their results contingent.
Se nós olharmos para os sistemas eleitorais, nós percebemos que os sistemas eleitorais estão tornando os seus resultados bastante contingentes. Some electoral systems facilitate the emergence of extremism, others don't. Alguns modelos eleitorais facilitam o surgimento de líderes populistas e outros não. For example, if you have elections that go in 2 rounds, then that is the top 2 in the first round move to the second round, or even better, if you have an election system where you list the 5, let's say the 5 favorite candidates that you have in order of preference, you can vote for the first candidate can be the extremist candidate that you really like, but then you would put in lower position somebody more centrist, still in your direction, but not so extreme. And if you amalgamate all such votes, you'll probably get a more moderate result than in other conditions. Então, por exemplo, o modo como um sistema eleitoral pode facilitar ou dificultar a ascensão do líder populista está relacionado, por exemplo, a como ele funciona. Então, se em um determinado país você tem um sistema eleitoral em que você vota em 2 turnos, no primeiro turno e no segundo turno, você tem uma situação que promove um maior equilíbrio e evita a ascensão de líderes populistas. Então, ainda que no primeiro turno você prefira um líder populista e você vota nele, né, essa ainda seria uma minoria da população. Então, no segundo turno você teria que votar naquele candidato que fosse... What happened looks contingent, and because it is contingent, it means it could have been done otherwise, and that means we can learn from history and not repeat the mistakes that we did before. Então, da minha perspectiva, a maior parte dessas coisas que nós estamos falando, dos acontecimentos, parecem ter sido bastante contingentes e, portanto, é o tipo de coisa que nós poderíamos ter feito diferente. E isso sugere, então, que nós podemos sim aprender da história e não repetirmos os mesmos erros que já cometemos no passado. Então, aqui tem uma citação, né, de George Santayana, que diz: aqueles que não lembram o passado estão condenados a repetir. Santayana was a Spanish philosopher who taught at Harvard about 100 years ago, and his question was a question of historical virtue. What is the virtuous relation between us and the past? Então, o George Santayana foi um filósofo espanhol que por algum tempo também foi professor em Harvard, e a grande questão que ele discutia seria o que ele chamava de virtudes históricas entre a relação dos sujeitos, nós, com o passado. Santayana's conclusion was Aristotelian. A conclusão do Santayana é, de certa forma, aristotélica. Aristotle said that virtue is the via media between 2 extremes. Porque Aristóteles disse que virtude era o meio entre os 2 extremos. So being courageous means to be between being a coward, which is a bad thing, and being reckless, which is also a bad thing. So bravery is in the middle. Então, por exemplo, a bravura ou a coragem é entendida como algo a meio caminho entre a covardia, que não é boa, né, e a total falta de cuidado e temeridade que está no outro extremo. Então, a mediania seria a virtude. By the way, a few years ago in the final high school exam in France, in philosophy, the question was, what is bravery? And the one that got the best grade said, this is brave. Há alguns anos atrás teve um exame, tipo um Enem, um vestibular, ao final do ensino médio na França, e uma das perguntas que os alunos tinham que responder é o que é bravura. E a mais brava das respostas parece que foi: isto é bravura. Acho que foi só isso que ele respondeu. So for Santayana about history, at the one end, there is total ignorance of history. O Santayana diz que, por um lado, né, parece haver uma completa ignorância acerca da história. People who don't know history are like children. They don't learn from their mistakes, and then they repeat them.
As pessoas que não conhecem a história parecem se assemelham a crianças, eles não aprendem dos seus erros e acabam os repetindo. A child who puts his hand in the fire once will not do it again. Uma criança que coloca a mão no fogo, por exemplo, ele aprende, não vai colocar de novo. At the other end, there is living in an historical trauma. You interpret everything that happens in terms of this one historical trauma that you had. A outra forma seria interpretar trauma histórico assemelhando. Not every stupid dictator is Hitler. Okay. Outra forma seria então pensar, levar em conta os seus traumas, mas entender que nem tudo se repete. Por exemplo, nem todo novo ditador vai ser Hitler. Not every compromise with a foreign power is going to Munich and giving up Czechoslovakia to the Nazis. Então, nem toda forma diplomática de achar um compromisso, né, um equilíbrio, equivaleria às ações que ocorreram na Tchecoslováquia, as concessões feitas a Hitler, por exemplo, tentando apaziguá-lo. So the virtue in the middle is we learn from history, but we are sensitive enough to understand when history is similar and when it is different. Então a grande virtude aqui é de fato aprender da história, pensar na virtude histórica, aprendendo com ela e entender então quando e em que momento as coisas. E apesar disso, nós somos suficientemente sensíveis para entender quais são esses momentos em que a história tende a se repetir e quais não. In my opinion, the problem that we are facing today is the vice of ignorance. Na minha opinião, o pior problema que nós enfrentamos hoje é o vício da ignorância. When we don't know history, we are stuck in a Sisyphean cycle. Quando nós não conhecemos história, nós estamos aprisionados no ciclo de Sísifo. That every 2 generations, you repeat the same history. E a cada 2 gerações nós repetimos as mesmas histórias. Because we remember the mistakes that were done in our life. Maybe we know about the mistakes that were done in the lives of our parents, because they tell us, but that's when it ends. Então, nós lembramos dos erros que cometemos na nossa vida, talvez conheçamos os erros que nossos pais cometeram, porque eles nos dizem, mas não sabemos nada antes disso. And then history repeats itself in 2 generational cycles. Então a história, os erros, né, acabam se repetindo a cada 2 gerações, porque esse é o tempo da memória histórica. If you look at some of the really bad ideas that circulate in contemporary politics, look at 2 generations back, it was there, but people realized that there were huge mistakes and didn't do that for a while. Então, se a gente olhar o conjunto das ideias realmente ruins circulando na política no momento, seria interessante olhar para além de 2 gerações para trás e ver se elas, de alguma forma, já não aconteceram antes. For example, in the history of South America, there is one political scientist who said basically, you have a populist government, the populist government ruins the economy, the military moves in, does a military coup d'etat, takes over, gradually it liberalizes, then there are elections, there's another populist government, another military coup, and it never ends. Por exemplo, se pensarmos na história da América do Sul, podemos pensar numa situação, na ascensão do líder populista, crise, as forças militares tomam o poder, ficam no poder por um tempo, existe um período lento de redemocratização, e aí tudo começa de novo. The job of history then is to be a counter-cyclical force. Então, o trabalho da história, da historiografia, então, é agir de uma certa forma anticíclica. It should help us making mistakes. Isso nos ajudaria a não cometer tantos erros. To make history more interesting. E tornar a história mais interessante. I think that's it.
Isso é tudo. Obrigado. Okay, thank you so much, Professor Tucker, for your time, for your talk. We will now open to the Q&A session. Ok, pessoal, agora nós vamos abrir para a parte de pergunta e resposta. Agora vocês podem perguntar ao professor Tucker, enfim, algo que vocês queiram saber. Pensem, né? De que forma que essa palestra talvez tenha aguçado alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma dúvida. Duas questões iniciais. Já temos duas questões inicialmente. Duas inscrições. Está ali o colega levantou uma e duas aqui. Pronto. Ok. Então, como é que a gente faz? Chama o pessoal aqui. So, we go now to the Q&A session. Apparently, Sim. Pediremos às pessoas que forem fazer as perguntas que façam a apresentação do ano que vem e dirija a pergunta ao professor também. Professor Tucker, boa noite. Se eu pudesse falar em termos gerais da distopia no mundo de hoje, basicamente isso. Obrigado. Dystopia, é isso? Okay, so he wants to know what you think about all the many dystopias in today's world. Well, what's interesting for me is whether this is something that we could have learned to avoid or whether this is something new. So when you have, for example, from a historical perspective, social media is something entirely new, never happened before in history. Então, uma coisa que me faz pensar sobre isso é até que ponto essas distopias seriam evitáveis ou não. Por exemplo, a ascensão das mídias sociais é algo completamente novo na história. But if you look at what happened in the Athenian Agora, you will see something quite similar. Mas se você pudesse ver o que acontecia, por exemplo, na Ágora ateniense, parece ter sido algo bastante semelhante. That is, passions took over the discourse. As paixões pareciam tomar conta dos discursos. Conceptions of reality became narrative representations of passions. O conceito de realidade se transforma, na verdade, em uma narrativa, uma representação narrativa e apaixonada. So, for example, if I hate you, I believe that you probably beat your grandmother to steal her social security check. If I hate you, I can't tell a story that you probably beat up your grandmother to steal her pension. Então, por exemplo, na Ágora, se eu te odiasse, eu poderia vir contar uma história sobre a sua avó e tentar roubar-lhe a pensão. And then concepts of reality, people lose touch with reality. Então, de uma certa forma, isso faria as pessoas iriam gradualmente perder o contato, então, com a própria realidade. Because reality becomes simply what they perceive as reality is just a presentation of their passions. Pois as pessoas vão tomar como realidade a representação de suas paixões. That's a very old problem. E esse é, na verdade, um problema muito antigo. For this reason, for 2,000 years, democracy was discredited. Por essa razão, por 2.000 anos, a democracia, de uma certa forma, foi desacreditada. It led to the rule of demagogues and the self-destruction of Athens. Isso levou à ascensão dos demagogos e à autodestruição de Atenas. So, this is a dystopia that has a new technical means, but a very old human essence. What historians can do is learn from the past. The catastrophes of the future, which are new, that will come, but that's not something that history can help us with. Então,
o que os historiadores podem fazer é aprender sobre o passado, né? E tentar, então, evitar. Ok, então a gente não pode evitar aquilo que é novo, aquilo que é trazido como novidade, como no caso da mídia social, mas apenas aquelas coisas que envolvem a nossa ação. What technology does is augments things that happened before. Então o que a tecnologia faz é aumentar, ampliar essas coisas, essas mesmas coisas que já aconteceram antes. What happened in Athens for a few thousand people is repeated today on a global scale because of technology. Então aquelas discussões que aconteciam entre um pequeno grupo de pessoas na área ateniense agora envolvem milhares de pessoas, os mesmos problemas nas milhares de pessoas graças às novas tecnologias. É isso aí. Ok. Professor Rodinei, boa noite, meu professor. Eu sou professor de Filosofia da Educação e Filosofia da Arte do curso da Universidade do Estado do Amapá. Eu notei aqui a minha pergunta. Acredito que se você seja da República Tcheca, um dos autores mais conhecidos da República Tcheca aqui no Brasil é Franz Kafka. Ele nasceu em Praga em 83 e faleceu em 24. Kafka é autor de obras como muito livres aqui no Brasil, como Metamorfose, O Castelo, América, O Processo e A Colônia Penal. Um dos personagens cruciais da obra de Franz Kafka é Joseph K., que enfrenta uma trajetória atroz, não sabendo por que ele é acusado, ele ingressa em um quase infindável labirinto da burocracia e do sistema de justiça, apenas porque ele deseja saber por que será preso e do que está sendo acusado. De que maneira, então, o personagem Joseph K. de Um Processo simboliza a alienação e a luta individual contra um sistema burocrático impessoal, refletindo as incertezas e o absurdo da contingência histórica aí do período do pós-Primeira Guerra Mundial e a ascensão dos regimes totalitários como o nazismo e o fascismo. Obrigado. Rodinei, tu vai ter que me deixar no ele da República Tcheca e nós, todo mundo aqui deve ter lido Franz Kafka em algum momento. E é um personagem que é muito, são personagens, sobretudo o Joseph K., muito conhecido das nossas leituras. Eu queria saber, o Joseph K. passa a vida inteira no processo, correndo atrás de saber por que ele está sendo acusado, por que ele vai ser preso. Ele está lutando contra a burocracia de um sistema de justiça do seu país no início do século XX. Então, de que modo esse personagem ele simboliza a alienação e a contingência histórica desse momento pós-Primeira Guerra Mundial e a ascensão do totalitarismo como o nazismo e o fascismo? Essa é a pergunta. Ok. Primeiro, para mim, né? So Professor Rodinei, he's one of my colleagues, teaches philosophy of education and arts. And he says he believes he is from Czech Republic originally. So, and one of the authors from the Czech Republic, which are well known in Brazil. So one is Franz Kafka. So he mentioned a series of his works, and one of them is The Process, in which the main character is accused of a crime, and it's in the criminal system somehow. And throughout the narrative, he attempts to find out of what he's being accused of, and he doesn't know. Então é interessante que na perspectiva tcheca de quem foi Kafka, ele aparece como alguém que ele interpretou, né, o totalitarismo político até os anos 30. And then Kafka became some kind of a prophet. Kafka himself knew nothing, of course, about totalitarianism. He died in 1924. Então ele não chegou a conhecer a questão da ascensão do totalitarismo, mas muitas das coisas que ele disse fizeram com que ele acabasse sendo visto como uma espécie de profeta do totalitarismo. The first Czech translation of The Process came out in 1958.
primeira tradução tcheca do The Process surgiu em apenas 1958. For the first 10 years after the Communist Revolution, it was a forbidden author, so there were copies that survived from before the war, but they were not widely available. Então, 10 anos depois da Revolução Comunista, o livro acabou sendo proibido, mas havia ainda assim algumas cópias em circulação que se tornaram conhecidas. In 1956, Khrushchev had his famous speech to the Communist Party in the Soviet Union that denounced Stalin, and that created a short period of liberalization, and in that context, that translation was published, even though the translation was made during the Second World War. Então, a tradução, embora a tradução já tenha sido feita desde a época da Segunda Guerra Mundial, foi apenas em 1965, de uma certa forma, por intermédio, durante o encontro do Partido Comunista liderado por Khrushchev, que a tradução acabou sendo liberada para a publicação. Then a Czech intellectual named Edward Goldsticker pushed this interpretation because that was helping him understand his own life. Então, dos intérpretes dessa obra do Kafka, eu sou Edward Goldsticker. Então, a interpretação dele do Kafka acabou se tornando a mais conhecida, em parte porque essa interpretação atendia aos próprios interesses particulares dele. He was born to a Jewish religious family in Slovakia. Ele era filho, de uma família judaica na região da Eslováquia. Then he became a communist. Aí se tornou comunista. He moved to London with the exiled Czech government in the Second World War. Foi para Londres como exilado político, durante a Segunda Guerra Mundial. And then he was a protégé of Slansky. Ele se tornou protegido de Slansky. Rudolf Slansky. Se tornou protegido de Rudolf Slansky. He was then ambassador to Israel. Foi nomeado embaixador de Israel. And then he was called back to Prague. And acabou sendo chamado de volta para Praga. Arrested, accused of being a Trotskyite, Zionist, American imperialist spy. Foi preso, acusado de ser espião americano. And then he was made to testify against his patron, against Slansky, in the Slansky trials. E acabou sendo forçado a testemunhar contra aquele que o protegeu, o Slansky, durante o tribunal, durante os julgamentos. Slansky was executed. O Slansky acabou sendo executado, graças a isso. Goldsticker was released after 2 years in 1954. O Goldsticker acabou sendo liberado da prisão 2 anos depois. So all of this, of course, makes absolutely no sense. Então, nada disso faz qualquer tipo de sentido. And for this reason, when Goldsticker read The Process, he saw himself in the figure of Cain. E por essa razão, quando Goldsticker leu o processo, ele viu a si mesmo no personagem principal. And then in 1963, he became a professor of German at the University of Prague, and in 1963, he arranged a conference in a castle that belongs to the Czech Academy of Sciences, it does, in Liplice, where Kafka was rehabilitated. E ele acabou se tornando professor universitário. Em 1963 ele acabou organizando uma conferência e foi por esse processo que a leitura de Kafka, de uma certa forma, acabou sendo reabilitada na República Tcheca. And historians consider this conference actually as the beginning of the Prague Spring, of the liberalization of communism. E muitos historiadores consideram essa conferência e a liberação de Kafka como o início daquela primavera de 1968. Because through talking about Kafka, actually it became a code for totalitarianism. E, enfim, a profecia do Kafka acabou se tornando uma espécie de código para o totalitarismo. É isso aí. Por questões da nossa programação, somente mais uma pergunta que eu coloco. Boa noite, obrigado professor. Eu sou o professor Gerson Anderson, professor de Física do Colegiado de Matemática. Bem, o professor Dr. Tucker apresentou a busca pelo conhecimento histórico como uma solução para o problema da repetição de erros, a cada 2 gerações, como ele mesmo explicou. Então, eu gostaria de saber como
o professor enxerga a nossa perspectiva a partir do momento atual, se a gente vai conseguir avançar como sociedade nesse maior conhecimento histórico, já que hoje a gente percebe em uma parcela grande da população um desinteresse pelo conhecimento, né? As gerações anteriores à nossa, a gente ouve deles que eles sabiam da importância do estudo, mas não tinham acesso. Hoje nós temos acesso em grande parte ao conhecimento e muita gente simplesmente fala assim: ah, não quero isso, por que eu preciso estudar, por que eu preciso fazer um curso X, Y, né, aprender? Então é nesse sentido, resumindo, como que o professor tem essa perspectiva, se nós vamos conseguir esse conhecimento histórico para não repetir tantos erros. Right, so looking towards the future, right, and bearing in mind the importance of learning from history and trying not to repeat the same old mistakes again. His point is that in the past, historical ignorance in our context here, historical ignorance in our context in Brazil could be explained by the fact that people had little access to good education, to historical information and so on. So people could have wanted to know, but it just wasn't available. Whereas what he perceives now is just a widespread lack of interest. So people do not pursue historical knowledge. They don't feel motivated to do so. So in light of this, what do you think could still be done? So where are we going? Right. Well, my analysis is that the problem is a bit different. That is, when there was a totalitarian regime or an authoritarian regime, people would get a single version of history. Então, a minha perspectiva é que o problema, na verdade, é um pouquinho diferente. Durante os períodos em que havia totalitarismo, nós teríamos apenas uma única versão da história. The government would censor and would invent a narrative that would fit the interest of the government. Por exemplo, durante a era totalitária, o governo simplesmente iria criar a narrativa histórica que seria divulgada, a única interpretação de cada um dos eventos. We don't have this problem anymore. E esse problema nós já não temos mais. You go on the internet and get 10 different versions of anything. Qualquer pessoa pode ir na internet e encontrar as mais diferentes versões de tudo. And then you don't know what to believe in. E não saber no que acreditar, qual delas. And then if all the narratives are the same, what's the point in reading them? Because anyway you will not get any conclusion. Se as narrativas fossem todas iguais, qual seria o propósito de lê-las? Pois todas levariam sempre à mesma conclusão. And that's the problem that in philosophy is reflected by postmodernism, where they believe that all truths are the same, all narratives are the same, and everything is reducible to politics. Então, isso alude a uma visão pós-moderna, em que a verdade é toda a mesma, e que todas as questões, em última análise, são redutíveis a questões políticas. And they ignore the issue that there is evidence to decide between competing narratives. E eles ignoram o fato de que uma forma de decidir entre as diversas narrativas que competem é procurar pela evidência. Now, the problem is that people are not taught about fact-checking, looking at evidence, and how historians should reason. And then they do what the populists do, which is believe in what they want to believe, and what represents their passions. Então, as pessoas parecem não estar sendo corretamente instruídas em como checar pelos seus fatos, e aí acabam acreditando nas narrativas populistas porque elas apelam para as suas paixões. When they just happen, it's not that they don't have any concept of the past, it's just that they believe in whatever makes them feel good. Então não é que elas não acreditem no passado, elas acreditam apenas naquela evidência que passa pelos seus filtros subjetivos. Whereas history should make you feel bad. E isso... Yes, it should make you feel bad, so you don't repeat all the bad things that happened in the Então, past. aprender sobre história deveria, em última análise, fazer com que nós nos sentíssemos mal, né, para não repetirmos os mesmos erros.
So right now the problem is not deception as much as being drowned in the Niagara Fall of falsehoods, and people cannot distinguish what is true from what is not true. Então agora o problema epistêmico não é tanto ser enganado por um grupo ou uma pessoa, mas se encontrar quase que numa cachoeira, como as cataratas do Niágara, com informações tanto verdadeiras como falsas e tentar decidir qual delas então, a qual delas se agarrar, né? And historiography cannot fulfill this counter-cyclical function that I would like it to fulfill. E a historiografia parece não estar sendo capaz de preencher essa função contracíclica que é parte da solução do problema. É isso. Gente, então, muito obrigado. Antes que vocês vão embora, eu só queria então aproveitar para dizer que essa conversa filosófica, assim como já foi dito antes, né, pela professora Marcelo, pela professora Moniz, né, isso faz parte dos nossos esforços em criar um ambiente acadêmico propício à discussão. O professor Tucker é o primeiro, o que eu espero seja uma longa lista de convidados, tá? E para quem gostou, para quem não é estudante de filosofia ou está aqui como, né, chegou aqui de alguma forma altamente contingente, talvez, né? Nós vamos ter mais encontros de filosofia. Eu tenho aqui o professor Rafael César Pitt, da Unifap. Ele vai fazer uma breve propaganda do próximo evento filosófico que nós vamos ter aqui na cidade, que está sendo organizado pela revista Arcai, né? Então, como um evento filosófico leva ao outro, né? Professor Rafael, eu vou lhe passar o microfone então. Aqui,